Fala galera do segundo ano, Colégio Estadual Tarcísio Mota. Vamos lá, mais uma aula de matemática, hoje 24 de maio de 2021. Simbora aprender, vamos lá. Então galera, na última aula aí que nós tivemos sobre seno, cosseno, tangente, né, as grandezas dos ângulos notáveis lá, tabelinha, foi passada essas duas atividades, ó, a questão 13 e a questão 16. Vamos lá para a questão 13. Está aí no centro da tela. Em uma festa de São João, um foguete de vara foi lançado sob um ângulo de 60 graus com um terreno plano e horizontal. Depois de percorrer 100 metros em linha reta, ele explodiu. A que altura em metros em relação ao terreno ocorreu a explosão? Vamos lá então. Abre aqui nosso quadro. Onde estará o nosso quadro hoje? Está aqui o quadro. Vamos lá então. Então, olha, de acordo com o enunciado ali, é um ângulo de 60 graus, é isso? Ele percorreu 100 metros. Ele está, né, paralelo ao chão aqui, então quer saber se é a altura aqui. Então o ângulo aqui é de 60 graus. Vocês lembram da tabelinha lá? O que é que nós vamos usar? Primeiro você vai ter que descobrir. Você vai usar o quê? O seno, o cosseno ou a tangente. Então, ó, lembrando que esse x aqui é o cateto oposto, né, que está de frente para o 60. E o 100 é a hipotenusa. A hipotenusa. Então, qual é a aplicação que tem o cateto oposto com a hipotenusa? Acertou quem disse que é o seno. Então, nós vamos calcular o seno de 60 graus, que é igual ao cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, né, que é 100. Galera, a tabelinha lá, né, o primeiro valor que aparece lá, o seno de 60 graus, é quanto? Raiz de 3 sobre 2, né? Então, é igual a x, né, sobre 100. Então, multiplicando meios por extremos, nós vamos ter o quê? 2x igual a 100 raiz de 3. Beleza? Logo, né, esse 2 vai passar dividindo. Então, o x vai ser igual a 100 raiz de 3 dividido por 2. Então, ó, 100 dividido por 2 dá 50. Logo, nós temos 50 raiz de 3 metros, né? Se nós quisermos realmente a resposta tivesse opções, né? Então deveria ser atribuído, né, o valor da raiz de 3. Então no caso não é, então deixemos assim, certo? Então fica 50 raiz de 3. Apagando, vamos lá para a próxima questão. Valeu, quem acertou, parabéns, né? Quem chegou perto, parabéns. Quem não fez, meus sentimentos. Quem tentou, muito bem, né? Nem que tenha errado, não tem problema, galera. O importante é tentar, certo? O acerto é apenas a consequência daqueles que tentam, né? Então vamos lá. Digamos que seja um presente, né? Para aqueles que insistem. E um tormento para aqueles que não conseguem, que não tentam, que não encaram as realidades das coisas. Vamos lá. Um balão meteorológico sobe verticalmente a partir de um ponto A do solo plano e horizontal. A 20 metros de altura, o balão é visto de um ponto B do chão sob um ângulo de 30 graus. Então, a 30 graus ele é visto a 20 metros de altura, certo? E depois é visto do mesmo ponto B sob um ângulo de 60 graus com o solo. Calcule a altura em que estava o balão quando foi visto sobre o ângulo de 60 graus. Então nós temos aí uma distância de uma altura, né, de 20 metros para uma abertura de 30 graus e uma altura x, né, para a abertura de 60 graus. Vamos lá abrir o quadro aqui para a gente esquematizar isso aí. Então vou fazer aqui o esqueminha do lado, ó. Então aqui obviamente vai ser o chão, certo? Então a 30 graus aqui, ó, essa aberturinha de 30 graus. 30 não vai dar para aparecer não, galera. Mas você já sabe que é 30 graus. Então ele vai estar a uma altura de 20 metros. Caramba, nem o 20 está conseguindo fazer direitinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Canetinha é muito ruim de escrever assim. Pronto, 20. Ele diz, ó, que ele ia observar novamente uma abertura de 60 graus. Então esse ângulo maior aqui, ó, 60 graus. A altura é x. Então, olha, a altura daqui, né, até esse ponto aqui embaixo é x. E essa altura aqui, ó, é 20. Né?
primeira altura. Então nós temos aí duas relações, né? Se os ângulos estão para a sua esquerda, né, e os lados, o cateto está para a sua esquerda, de frente para o ângulo, esse cateto é o cateto o quê? Oposto, né? E eu quero saber o que é aí, galera. Eu quero saber exatamente aí, ó, já que a hipotenusa está desse lado de cá, né, ó, eu quero descobrir, né, a distância, ó, daqui para cá, certo? É outro cateto, certo? Eu não quero saber da hipotenusa igual na anterior, né? Aliás, a hipotenusa já era dado também, né? Certo? Eu quero saber só esse cateto adjacente aqui. Então, qual é a fórmula que nós usamos para, tendo o cateto oposto, para encontrar o cateto adjacente? Então, nós vamos usar novamente a tangente. Novamente não, né? Na outra a gente usou o seno, não é isso? Nós usamos o seno. Então, agora vamos usar a tangente. Só que eu vou ter que fazer dois cálculos. Ó. Vou ter que fazer a tangente de 30 e fazer também a tangente de 60. Olha só, tem que fazer os dois, ó, cara. Vamos lá, então, ó. A tangente de 30, ó, é o 20, né, ó, sobre a distância. E a tangente de 60 é o x, né, que é o valorzão maior ali, ó, dividido por quem? Pela distância também. Então, vamos lá. Eu sei que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Ó. E eu sei que a tangente de 60 é só a raiz de 3, né? Então, vai ser a raiz de 3 igual a x sobre a distância. Então, galera, o que eu vou fazer primeiro aqui é calcular essa parte aqui de cima, certo? Vou calcular isso aqui primeiro. Ver se eu consigo definir qual é o valor do D. Para depois substituir nessa aqui, ó. Tá certo? Então, vou apagar, hein? Vou apagar aqui para gerar espaço, certo? Então, anote aí as duas, né? As duas equações que você tem aí. A primeira e a segunda aqui embaixo, né? Então, primeira e segunda. Vou calcular primeiro essa de cima aqui. Então, apagando, apaguei. Então, vamos lá. Usando a primeira lá, era raiz de 3 sobre 3, né? Que é igual a 20 sobre o D. Multiplicando meios por extremos, ó, vai dar D raiz de 3 igual a 3 vezes 20 dá 60. Então, a distância vai ser igual a 60 dividido pela raiz de 3. Como na questão não é dada a raiz de 3, eu vou ter que racionalizar isso aqui. Então, a distância ela vai ser o quê? 60 sobre raiz de 3. O que é a racionalização, galera? É você anular a raiz no denominador. Então, como é que faz? Vou multiplicar por raiz de 3 em cima, multiplicar por raiz de 3 embaixo. Fica 60 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E a raiz de 9 é 3. Então, ó, 60 dividido por 3. Então, a distância vai dar 20 raiz de 3. Pronto, eu já tenho a distância aqui. Ó. Certo? O que eu vou fazer com essa distância? Eu vou pegar aquela anterior, né? Qual era a anterior? Era raiz de 3. Deixa eu fazer ela bem pequenininha aqui para ver se dá para a gente responder aqui. Raiz de 3 igual a x sobre d. Ó, o d já tem, que é 20 raiz de 3. Então, vai ser raiz de 3 igual a x sobre 20 raiz de 3. Ó. Multiplicando meio por extremo, né, vou ter x igual a 20, né, vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Dá quanto? Dá 20. Não sei se vai dar para a gente responder aqui, mas vamos lá. Então, vai dar 20. Raiz de 3 vezes raiz de 3 na raiz de 9. E a raiz de 9 é 3. Ó. Então, ó, o x vai ser igual a 60. Então, a altura lá, ó, 60 metros. Beleza? Então, parabéns aí, galera, quem acertou muito bem. Show, show mesmo, viu? Então, vamos lá. Galera, para continuar o nosso assunto, deixa eu ver aqui qual é a página que nós vamos usar a partir desta aula de hoje. Tá aí, já está aparecendo na tela de vocês, certo? O que nós vamos ver a partir de agora, que é o radiano, unidade de medida de arco e ângulo. Então vamos lá, deixa eu ver aqui, dizer para vocês da página direitinho.
Pronto, a partir da página 54. Circunferência trigonométrica, seno e cosseno. Então vamos lá, galera. O que é isso aqui? Vamos lá, vamos abrir logo isso aqui e ver o que é uma circunferência trigonométrica. Olha, aparece nessa primeira telazinha aqui, na primeira página aí da página 55, né? Primeira página do conteúdo realmente, ó. No estudo da geometria plana é comum o uso do grau como unidade de medida de ângulo e o arco de circunferência. Neste capítulo, estudaremos outra unidade para medir arco e ângulo, o radiano, definido a seguir. Então, olha, o que é um radiano aí? Ó? Observe essa figura que está aparecendo aqui. Ó. Então, se nós analisarmos ela aí, ó, o arco AB, essa partezinha ali, A e B, ele tem um raio, né, ó, a circunferência tem um raio, certo? E o comprimento desse arco de A para B é exatamente o mesmo tamanho do raio, certo? Então, radiano é isso, é uma unidade, certo? Baseada no comprimento do raio, certo? Então, para esse caso aqui, essa distância ali, ó, AB, ela é 1 radiano, por quê? Porque ela é exatamente do tamanho do raio aqui. Beleza? Então, nós chamamos de um rad. Certo? Então, dizemos que a medida do arco AB é um rad. Certo? Um radiano. Um radiano, né, é a medida de um arco cujo comprimento é igual ao do raio da circunferência que o contém. Então, vamos supor que eu tenho aqui, deixa eu apagar aqui o nosso cálculo anterior, vamos supor aqui uma circunferência mal feita, né? Eu tenho um arco que vai do A até o B, por exemplo. Até aqui, mais ou menos. Até um pouquinho mais. Deixa eu fazer um pouquinho mais. Pronto. Então, aqui é o centro da circunferência, aqui é o raio. Então, observe, ó, que supostamente, né, é uma comparação, certo? O arco AB, ele vai ter a medida, ó, de 2 raios. Ó. Então, daqui para cá, um raio, ó, daqui para o B, outro raio. Então, a medida seria 2 rad, porque é o mesmo comprimento, ó, de 2 raios. Então, se eu pegasse esse raio, né, daria o comprimento aqui, pegasse o outro, daria o comprimento. Só um exemplo, certo? Para você entender o que é realmente o radiano. Então, nós temos aqui uma explicação a mais, né? Ó. Um ângulo AOB mede 1 rad, né, um radiano, se e somente se determinar em uma circunferência de o centro O um arco de 1 radiano. Então, nós temos aqui algumas observações. Lembre-se que a circunferência corresponde a um arco de uma volta completa. Então, a circunferência é uma volta completa, que é 360 graus. Primeiro equivale a 60 minutos, né? E 1 minuto equivale, aliás, 1 grau, né? Equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. Outra observação. Uma figura de retórica denominada metonímia, né? Admite-se chamar de raio da circunferência tanto o segmento que une o centro a um ponto da circunferência, quanto a medida desse segmento. Então, nós temos aqui um exercício resolvido, onde pede para que nós determinemos a medida em radiano do arco AMB de 20 centímetros, contido na circunferência de raio 5 centímetros. Então, como é que eu faço? Eu sei que o raio é 5 centímetros. E que a medida do A até o B é de 20 centímetros. Então, galera, eu vou fazer uma regrinha de 3. Ó. Certo? Vou fazer uma regra de 3. Ó. De um lado, né, em uma coluna, eu vou colocar a medida do arco em radiano. Então, um radiano, um raio, né, no caso, ó, são 5 centímetros. E o comprimento do arco, ó, 20 centímetros, equivale a x. Né? Então, já que eu sei, né, que essa medida aqui, não vai dar para aparecer, vou baixar mais. Então, ó, como eu sei que essa medida aqui, ó, daqui até aqui, né, ó, aliás, daqui, né, ó, até esse ponto aqui, ó, ele passa aqui, né, vem para cá, pronto.
ele é baseado no tamanho disso aqui, ó. Eu posso fazer essa relação, galera. A medida do raio e a medida do comprimento do arco. Certo? Então eu faço essas duas comparações aqui. Vou conseguir obter o valor de qualquer arco, fazendo essa relação aqui. De um lado eu coloco o raio, né? Um raio é 5 centímetros. E para me obter 20 centímetros, quantos raios eu preciso? 4. Né? Mais meios por extremos, quanto é? Uma vez x vezes 5 dá 5x, uma vez 20 é 20. Então, x é igual a 5, que divide 20. Então, 20 dividido por 5 é igual a 4 radianos. Tá compreendendo aí, galera? Vamos supor um outro exemplo aqui, ó. Deixa eu abrir aqui a tela que é melhor, né? O quadro. Ó, vamos supor um outro exemplo aqui. Circunferência mal feita, mas é para que você entenda. O raio aqui equivale a 10 centímetros, por exemplo. E aqui eu tenho um arco que sai do ponto A e vai até o ponto B. Esse arco, ele mede, AB, ele mede, vamos supor que 15 centímetros, né? Qual é, né, E o Galo participa aí, menino. O Galo é esperto pra caramba, né? Então eu pergunto, né, a medida em radiano, certo? Desse arco. Certo? A medida radiano, eu tenho uma medida em centímetros. Mas quantos raios, né? Ele tem. Se um raio mede 10 centímetros, então eu vou fazer essa mesma relação. Ó. Um raio, 10 centímetros. Para mim conseguir 15 centímetros, vai ser o x. Ó. Então teremos 10x igual a 15. Logo, o x vai ser igual a 15 dividido por 10. X é igual a 1 raio e meio, né? 1,5 rad. Tá captando como é simples? Certo? Então é só fazer essa comparação aqui. Então nós temos aqui também, galera, a medida da circunferência em radiano, né? Que é a nossa próxima página, a página 56. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido a anterior, né? Que é a medida de um raio, aliás, de um arco dado em centímetros. Você pode transformar esses centímetros em raios, né? Tendo a referência do raio naquela circunferência. Certo? Vamos lá então para a medida da circunferência em radiano. Sabemos que uma circunferência mede 360 graus. Qual é sua medida em radiano? Para responder essa pergunta, consideremos uma circunferência cujo raio tem a medida r. Como o comprimento dessa circunferência é 2πr, né? A circunferência é dada por 2 vezes o raio vezes o π. Podemos obter sua medida x em radiano por meio de uma regra de 3 também. Então, de um lado aí eu vou colocar a medida do arco e do outro vou colocar o comprimento do arco, né? Semelhante ao que nós vimos ali anteriormente, né? A medida do arco e o comprimento do arco, certo? Só que aqui no caso, né, eu vou transformar em grau, não, né? Eu vou exatamente transformar o grau, né, para radiano, certo? Então, porque às vezes as questões vêm em grau e radiano. Então, nesse exemplo aqui, né, nessa comparação, a medida do arco é 1. Né? Então, o comprimento do raio, do arco, é o raio, né? É R. Se a medida do arco for x, né, ou seja, para qualquer medida que for, você vai usar o comprimento total do arco, que é 2πr, ou seja, 360 graus. Beleza? Então, como é que eu faço a transformação de uma medida, certo, para outra, né? A medida da circunferência é 2πr. Vamos lá, transformação de unidade. Dizemos que uma medida em raio, em radiano, é equivalente a uma medida em grau se ambas são medidas de um mesmo arco. Então, é o mesmo arco, né? É o mesmo comprimento, é o mesmo tamanho. Então, ele pode ser definido em radiano ou em graus, certo? Nós chamamos π radianos, né? Comparando a 360 graus ou a 180 graus, certo? Como assim, comparando 180 graus e 360 graus? Se o arco todo, né, aqui, completo aqui, ele mede 360 graus, e esses 360 graus, ele corresponde a 2πr, né, que é o comprimento da circunferência, o tamanho da circunferência, que sai daqui, dá a volta nela toda, chega aqui de novo. Então, ela mede 2πr. Entende? Se eu pegar só a metade dessa circunferência, né, só a metade dela, vai ser o quê? Vai ser somente πr.
certo? Só a metade, ó, dividido por 2. Certo? Então não vai ser mais os 360 graus, vai ser agora só 180 graus. Deixa eu transferir aqui para o nosso quadro que é mais fácil de você entender. Então, galera, isso aqui, ó, ele mede 360 graus. E a circunferência dele é calculada por 2πr, né? Se eu pegar só a metade dele aqui, ó, metade, o que vai acontecer? Só a metade, só a metade aqui, ó, é 180 graus. Então, se é metade, ó, qual é a metade de 2π radiano? 2πr dividido por 2, ó, vai ficar só o πr. Então, quer dizer que 180 graus equivale a π. Certo? A gente pode deixar só o π mesmo, certo? Então, 180 graus equivale a π. Tá compreendendo? Então, a partir disso aqui, eu posso fazer a conversão de qualquer grau. Por exemplo, 120, né? 120 graus, por exemplo. 120 graus equivale a quanto em π radiano? Então, vou fazer a regra de 3. Como assim a regra de 3? Ó, de um lado eu vou colocar a medida em radiano, ou seja, 1π vale quanto? 180. 180 graus. Então, x, né, para representar o π, equivale a 120 graus. Está captando como é simples? Ó? Então, de um lado, na coluna, eu vou colocar o π, na outra coluna, eu vou colocar o grau. Certo? Então, eu vou transformar esses 120 graus em π, certo? Em radianos. Então, quantos radianos vale isso aqui? Então, vamos lá. Ó. Vou multiplicar meios por extremos, né? Então 180x igual a 120π. Então, x vai ser igual a 120π dividido por 180. Ó, divide aqui, né? Então, x vai ser igual a 12π sobre 18. Dá para simplificar por 6. Ó. Simplificando por 6, o x vai dar quanto? Ó? 2π sobre 3. Tá captando? Ó? Então, eu transformei 120 graus. Então, 120 graus vale quanto? 2π sobre 3. Ó. Aí no livro, ó, tem um exemplo também aí com 150 graus. Ó. Um exercício resolvido. Ó. Determinar a medida em radiano equivalente a 150 graus. Então, regra de 3, né? Medida em radiano e medida em grau. Meios por extremos. Pronto, 150 graus equivale a 5π sobre 6. Também, ó, eu posso fazer o inverso, né? Ó. Transformar de radiano para graus, ó, usando a mesma regra de 3. Ó. De um lado, medida em radiano, do outro, medida em grau. Multiplica meio para o extremo, você consegue obter. Beleza, pessoal? Então, vamos aí fazer a atividade da página 57. Vamos fazer a atividade 1, 2, 3, 4, certo? Da página 57. 1, 2, 3, 4, da página 57.